capítulo 12, versos 16 a 21, diz-nos assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E todos nós dizemos amém. Podem sentar, irmãos. Porque a Bíblia também fala, e fala muito, sobre as riquezas desse mundo. Porque Deus, em sua sabedoria, em sua extraordinária capacidade de conhecer todas as coisas antecipadamente, já havia, quando sua palavra foi composta, percebido que nós teríamos muita dificuldade para lidar com as riquezas, com os bens materiais. Até mesmo um ateu concorda conosco. Brigas, disputas, cisões familiares, desonra a pais e mães, separação entre irmãos tem acontecido por conta de bens materiais. Alguém já disse que a maior função da herança é promover a briga entre aqueles que são herdeiros. Irmãos, a palavra de Deus nos fala sobre esse tema. Demonstra que a relação das pessoas com os bens deste mundo é, em muitos momentos, prejudicial à própria vida, à família e muito especialmente à fé. Jesus está falando nesse capítulo sobre avareza, sobre paixão por dinheiro, sobre sedução das riquezas, sobre submissão aos bens materiais, ao materialismo. Olhem para o verso 13, aí mesmo em Lucas 12, quando um homem pergunta a Jesus, e estava diante dele o Salvador, estava diante dele aquele que pelo menos era reconhecido como o maior de todos os rabis, o grande mestre. E o que esse homem pergunta a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Na prática a pergunta é: o Senhor pode mandar meu irmão mais velho do que eu, que certamente todos nós sabemos tem mais direito, ou tem direito à maior parte dos bens, que não faça assim, mas que divida os bens comigo? Jesus respondeu: Homem, você quer que eu faça isso, que eu assuma esse papel de juiz, daquele que vai arbitrar quanto aos bens de vocês? Eu tenho bens outros, muito mais valiosos, a apresentar a você e a seu irmão. Jesus então no verso 15 continua dizendo: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, amor a dinheiro, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, no meu entendimento, está dizendo a ele: há muito mais coisas importantes para tratar em sua vida, e você está diante de mim, a sua única preocupação é como eu posso te ajudar a ter uma quantidade maior de bens em relação a seu irmão? A avareza, irmãos, é condenada por Jesus de tal modo que ele ainda conta uma parábola para que não houvesse dúvida quanto ao recado que ele estava dando, quanto ao ensino dele. É a parábola que nós acabamos de ler. É chamada em alguns comentários bíblicos de a parábola do rico insano, ou do rico louco. Jesus confronta os seus ouvintes porque quer levá-los
a refletirem acerca da verdadeira riqueza. O que de fato é riqueza? É possível comprar o que há de mais rico? É possível pesar num supermercado 1 quilo de amor e comprar 1 quilo de amor? É possível medir 5 metros de paz e levar para casa 5 metros de paz? É possível investir na bolsa e tornar-se um acionista da esperança? Será que você, quando lê essa parábola, no fundo, não pensa, poxa vida, Jesus fala de um homem muito rico, e ele teve a oportunidade de fazer uma colheita fora do comum, e ele ganhou muito dinheiro, e ele então podia agora voar, construir grandes celeiros. Justo agora o Senhor disse que ele morreria. Será que no fundo, meu irmão, você não se coloca no lugar dele e não diz: coitado, poxa vida, não é possível, nadou e morreu na praia. Puxa, eu não queria estar no lugar desse homem que não pôde aproveitar a sua grande riqueza. Se você aí no seu íntimo confessa: olha, eu pensei assim, saiba que Deus te chama de louco, e te diz o que disse aquele homem no verso 20: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tudo que você tem feito vai servir para quê? E ficará para quem? Que significado terá para você, em seu egoísmo e loucura, ter celebrado o aumento das suas riquezas? Meus irmãos, Jesus nos diz aqui que possuir muitos bens não significa que você possui todo o bem. Não significa. No verso 16, Jesus fala: o homem produziu em abundância, era um grande produtor agrícola, era um homem muito rico, mas toda a parábola descreve a pobreza de espírito desse homem. Nós podemos e devemos trabalhar e comer do suor do rosto e produzir e conquistar bens, mas isso precisa ser feito com equilíbrio, meu irmão. Não é sábio tornar-se um escravo dos bens e trabalhar tanto a ponto de não viver. Deus, em sua graça, mesmo neste mundo caído, nos permite ter boas experiências em família, entre amigos, junto à bela criação do Senhor. E há pessoas que não gozam desse bem da parte de Deus, porque estão tomadas por bens materiais. Não façamos, portanto, da busca por possuir bens o grande alvo da vida e a maior motivação para o viver, enquanto você perde a paz, perde a sua alegria e o pior, perde a comunhão com Deus. Irmãos, qual sentido faz, como ouvimos popularmente, alguém perder a saúde para ganhar dinheiro, para depois gastar dinheiro tentando recuperar a saúde? Eu penso que todos nós fazemos essa avaliação. Irmãos, eu e você, quando estamos naquela vida difícil da cidade, os irmãos vivem numa grande cidade, Divinópolis é uma grande cidade, e eu penso que os irmãos fazem essa reflexão, quando olham para a complexidade da vida urbana, e cansados se perguntam: para que tudo isso? Por que corremos tanto? Por que nos desgastamos tanto? E por que nós aceitamos tanto a agenda desse mundo, quanto as coisas que nós precisamos possuir, e por isso nós nos desgastamos, e às vezes até sacrificamos o bom nome que temos, somos omissos na obra de Deus, sumimos da igreja, não temos tempo para a leitura das Escrituras e não oramos. Eu acredito que os irmãos se incomodam quando percebem o que nós temos feito para possuir muitos bens, enquanto, volto a dizer, perdemos paz, perdemos a alegria do viver que está em Cristo, e o pior de tudo, perdemos a comunhão com Deus. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, Deus sabe de tudo que você precisa, Ele sabe mesmo das suas necessidades. Faça o que precisa ser feito, não faça mais do que você deve fazer, e seja grato diante de Deus por aquilo que Ele te concede, e seja íntegro em buscar aquilo que você precisa. Não vire as costas para Deus
e faça tudo aquilo que o Senhor reprova por conta do dinheiro, porque então você terá se tornado um idólatra, servo de Mamon, o Deus das riquezas. Olhem para Mateus no capítulo 6, no verso 32, o Senhor Jesus diz: são os gentios, os que não conhecem a Deus, os que vivem ao largo da vontade de Deus, que procuram todas estas coisas. O que procuram? Eles procuram todo dia ter garantia de que comerão, beberão e se vestirão. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, como sabe que o lírio do campo necessita ter aquela bela veste que nem mesmo Salomão em toda a sua glória pôde usar. Como o Senhor sabe que o pássaro que não ajunta em celeiros precisa da comida. E andando pelas ruas da nossa linda Divinópolis, como eu vejo, irmãos, gente bem intencionada que tem colocado água e ração para os bichos. Isso é bonito, né? A gente percebe em muitas empresas, em muitas lojas e casas mesmo, as pessoas comprando um equipamento simples e colocam ali ração e água. E alguns têm o hábito de jogar o milho, aquele milho quebradinho em algum lugar para que os pássaros comam. Meus irmãos, é a palavra do Senhor se cumprindo. Talvez a pessoa que jogou o milho para o pássaro não saiba, mas Deus moveu o coração dela para cumprir a palavra dela. O pássaro que dormiu muito bem a noite toda e que nos acordou pela manhã cantando, e ele canta para a glória de Deus, não sabia onde comeria, mas ele sabia que comeria. Ele dormiu muito bem e acordou cedo e encontrou o milho dele lá para comer. Irmãos, Deus sabe do que necessitamos. Eu sei que nós lidamos com a ansiedade, nós temos que lidar com a insegurança, eu entendo isso, irmãos, mas é preciso pedir a Deus sabedoria para saber que, se estamos trabalhando segundo as forças que Deus nos deu, se estamos trabalhando respeitando os limites do corpo, por exemplo, o crente que sabe que precisa do descanso semanal, que isso é uma bênção da parte de Deus. Irmãos, a gente que briga com Deus porque acha que Deus errou ao dizer: olha, numa semana de 7 dias, pare um dia e descanse. Coração não aguenta, irmãos, os nervos não suportam, o seu corpo vai reclamar disso, até que você se renda ao seu Criador, que te criou e te conhece muito bem, e que disse no memorial da criação que é necessário sim um dia para cessar a obra, cessar o trabalho. Tem muita gente que discorda de Deus. Que pena, não é? Discordar de Deus significa que você nunca vai ter razão. Deus sabe que você precisa do descanso. Talvez você esteja aí, você que conhece menos esta igreja, se perguntando: hoje é domingo, dia do descanso, e o pastor está aí trabalhando e muito, é verdade. Mas amanhã eu terei um dia de folga. E a não ser que haja uma morte em sua casa, por favor, não me telefone amanhã. Se você precisar por um motivo muito sério, me ligue. Mas se você não precisar, faça de conta que eu estou offline amanhã o dia todo. O pai amanhã estará off. Nós precisamos disso, irmãos. Não apenas eu, esses cavalheiros que estão aqui atrás também, meus irmãos, terão esse dia. É importante dizer isso, irmãos, porque nós resistimos à vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa. Deus não te fez como uma máquina. E até as máquinas, Anderson, precisam de manutenção. É isso, Toninho? Até as máquinas precisam. Toninho não iria trabalhar num avião que não passasse por manutenção, né, Toninho? Deixar a Wanda viúva nova assim, não ia dar certo, né, Toninho? Irmãos, nós não somos máquinas. E as máquinas são lubrificadas, são revisadas, têm peças trocadas, são cuidadas. O Toninho outro dia estava me falando até do embelezamento das máquinas, né, Toninho? De tempos em tempos os aviões recebem uma nova capotaria, é isso mesmo? A gente às vezes precisa de uma nova capotaria, né, irmãos? Precisa parar, ir lá na manicure, né, Chico? É isso mesmo, Chico? Precisa, né? Eu estou fazendo a propaganda para a Geni, não estou dando indireta ao Chico, não. Nós precisamos, irmãos, ir lá naquela cadeira do shopping e tirar o escorpião do bolso e colocar, Maíra, uma nota de R$10 e sentar ali um pouquinho, né? Nós precisamos, irmãos, entender que Deus não nos criou como máquinas. Deus nos criou com carne,
com sangue, com ossos, e nós precisamos desse tempo. Os historiadores, baseados em documentos dessa civilização tão importante que é o Egito, têm mostrado que os egípcios na antiguidade criam mesmo na ressurreição. E os faraós, alguns deles, levaram os egípcios a tratarem-nos como deuses. E eles acreditavam tanto que eles eram deuses mesmo, por conta de todo o poder que tinham. O Egito, durante um período da antiguidade, era a mais poderosa civilização do mundo. Mandaram construir pirâmides que ainda hoje impressionam os engenheiros. Ainda hoje, Gabriel, os arquitetos ficam impressionados com isso. Como na antiguidade, sem guindastes, irmão João, foram capazes de construir aquelas obras que são consideradas algumas das grandes maravilhas do mundo. Há muitas teorias para explicar como os muitos escravos executaram aquele serviço penoso. Mas o que eu quero aqui frisar, irmãos, é a razão pela qual as pirâmides foram construídas. Acreditavam aqueles faraós que eles iriam ressuscitar, que eles eram tão poderosos que eles podiam planejar o futuro, e ao ressuscitarem, eles teriam as suas riquezas para continuarem reinando. As pirâmides são essencialmente túmulos. E as esfinges? Entre os egípcios havia, como em outras culturas, a crença de que era preciso espantar maus espíritos. Então aquelas esfinges, aqueles animais, meio ser humano, meio leão, serviam para espantar os maus espíritos que poderiam vir atrapalhar a ressurreição e a glória pós-morte dos faraós que foram sepultados nas pirâmides. E muitos desses faraós sacrificaram muitas e muitas vidas, investiram muitos e muitos recursos, e a maior parte do seu reinado para a construção de uma grande pirâmide e de uma esfinge. Uma vida inteira para preservar os bens dessa vida. E como todos sabemos, nenhum deles ressuscitou para esse mundo. Nenhum deles, depois da morte, gozou dos bens dessa vida. Eles possuíram muitos bens, mas não possuíram todo o bem. Gastaram a vida em torno de bens que não serviram para além da vida que tiveram nesse mundo. Aprenda com aqueles que no passado acreditaram que possuir muitos bens era o alvo da vida e se enganaram. E não faça o mesmo, meu irmão, minha irmã. Você é um cristão. Você não precisa concordar com esse mundo quando ele diz que vencer é ter muito dinheiro. Se Deus te permitir ter muito dinheiro, seja isso para a glória dele e para abençoar vidas. Mas discorde desse mundo, afronte esse mundo. Quando esse mundo diz a você que o seu casamento deve ser sacrificado, e os seus filhos esquecidos, e a sua saúde comprometida, e a sua cabeça deve ser dominada pelos bens, discorde desse mundo. A consequência será devastadora. Senhor Jesus está dizendo que reunir muitos bens não significa reunir bens espirituais. Olhem para o verso 17, quando o Senhor Jesus disse que aquele homem rico parou e pensou: o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho muito da colheita, eu nem tenho mais onde guardar tudo que eu colhi. Farei isso, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, porque eu quero tudo para mim, e isso é a garantia de um futuro extraordinário. Nunca, meus irmãos, esse homem poderia colocar em seus celeiros bens espirituais, porque segundo a parábola, essa história com fins espirituais que Jesus conta, esse homem era muito pobre aos olhos de Deus. Nunca poderemos, irmãos, alcançar alguns bens, e os mais valiosos, que são os espirituais, com a força do braço ou da mente. Os bens que você tem alcançado, que serão usados por um tempo curto, até a sua morte, ou até a vinda de Jesus, é muito provável que muitos de nós nem morreremos, nós veremos Cristo vir em breve. Eu não sei dizer se acontecerá enquanto eu ainda estiver vivo, mas eu desconfio
que está muito próximo disso acontecer, a vinda do Senhor Jesus. Enquanto Cristo não veio, enquanto você está vivo, glorifique a Deus, sendo um bom mordomo de tudo que Ele coloca em suas mãos. Diz o salmista no Salmo 19, verso 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor que tudo criou. Portanto, você por um tempo tem licença para administrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Glorifique a Deus. Faça com que o seu bolso, a sua carteira, os seus bens exaltem o Senhor na forma como você os conquista e na forma como você os administra. Auxilie o seu próximo. Saiba que Deus não é inconsequente. Deus não coloca algo nas mãos dos crentes ou de igrejas ou de denominações cristãs para o aumento da influência de seres humanos, mas para abençoar vidas, irmãos. Meus irmãos, podemos agir com generosidade. Você reuniu muitos bens? Seja generoso, não vai te faltar o necessário. Seja generoso com o pobre. Seja generoso com aquela pessoa que é esforçada, mas tem muitas limitações, ou limitações físicas, ou limitações mentais. Irmãos, é um erro dizermos que todo mundo tem que se virar. Eu concordo que todo mundo tem que batalhar, mas algumas pessoas lidam com sérias limitações. Onde vivem, o que receberam, tentam e têm dificuldade. Seja generoso, invista em vidas, haja com misericórdia e seja alegre em repartir. Eu li a história de uma mulher muito rica, uma brasileira, que ao longo da sua vida conseguiu fazer com que a empresa que herdou dos seus pais se tornasse uma grande empresa no Brasil, uma rede de lojas. Mas ao longo da vida ela foi conhecida pela dureza no tratamento com os seus colaboradores, os seus funcionários. Essa mulher jamais casou, e ela não teve filhos, e ela não tinha amigos, e ela contratou uma secretária para cuidar dela. E no testamento, ela também pagou pessoas que seriam um conselho para avaliar se essa mulher estava cuidando bem dela. Se ela viesse a correr o risco, ou se ela viesse a perder a lucidez, esse conselho, que diante da justiça era pago para fiscalizar quem cuidava a mulher, deveria avaliar se essa mulher estava cuidando bem. Se essa mulher viesse a bater as metas de cuidado, ela receberia uma grande parte da fortuna que aquela rica empresária deixaria. Dei um nó na sua cabeça, né? Que história estranha, que história esquisita, verídica. Uma mulher sem amigos, sem pessoas amadas, que pagava muito bem a uma mulher para cuidar dela, quase que para encenar amor por ela, e um conselho com várias pessoas, que era esse conselho muito bem pago, para só remunerar bem aquela secretária, se de fato tivesse convicção que a secretária cuidava bem dela. Irmãos, valeu a pena essa vida? Pensem bem. Pagar uma pessoa para fazer de conta que a ama, e um conselho para fiscalizar e para dizer, você tem que amar de verdade. História verdadeira, irmãos. História verídica. Meus irmãos, podemos reunir muitos bens, mas isso nem sempre significa que nós reunimos bens espirituais. Jesus também está dizendo que alcançar bens no presente não significa ter segurança para o futuro. Não significa que você está reunindo bens para o futuro. O Senhor Jesus Cristo, na sua parábola, diz que o Senhor confrontou o homem que havia dito, minha alma, tenha paz agora e alegre-se, porque tens muitos bens. Vai curtir, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco. Verso 20, você é louco, é insano, é imprudente, é um nécio, é um tolo, louco. Você vai morrer hoje. E o que vai acontecer com você? Você não viverá aqui para sempre. Qual será o destino da tua alma? E o que você tem preparado ficará para quem? O que acontecerá no capítulo pós-túmulo? Meus irmãos, a verdadeira riqueza não se reúne em celeiros.
Um celeiro com muito dinheiro ou com muitos frutos é só um celeiro com muitas coisas. Não é um celeiro de sabedoria, de paz com Deus, de vida eterna, de sossego, de amor. Não é. A verdadeira segurança não está no patrimônio. Olhe para a palavra de Deus, naquilo que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 até o 10º. De fato, grande fonte de lucro é a vida espiritual, é a piedade com satisfação, com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências ou paixões insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A palavra de Deus está dizendo a você: filho amado, cuidado. Minha filha, atente. Sublinha esse texto da palavra de Deus, porque há pessoas na comunidade da fé, na igreja, que até se desviaram da vida com Deus, porque amaram o dinheiro, e não é possível a um cristão servir a um segundo Senhor, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ou toda a sua vida pertence a Cristo, ou nada da sua vida é de Cristo. Meus irmãos, olhem ainda, nesse mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo, os versos 17 a 19. Veja a exortação que Paulo transfere a Timóteo. Exorta ou alerta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que é verdadeira riqueza? A palavra do Senhor diz: pôr a sua esperança em quem não muda, em quem não há sombra de variação, que é o Deus eterno, Pai das luzes. É loucura colocar a esperança de futuro feliz na instabilidade das riquezas. Olhe para o nosso mundo, um mundo em crise. Olhe para o cenário econômico das nações. Você tem certeza que você espera que o dinheiro, que os investimentos te dê segurança para o futuro? Você acredita mesmo nisso? A palavra do Senhor diz: façam bem com aquilo que Deus tem dado. Sejam ricos de boas obras. As boas obras são aqueles sinais que acompanham o salvo. Sinalizam é salvo. Jesus transformou o coração. Não é mais um egoísta, não é mais um materialista, não é mais um escravo do dinheiro. Reparte, abençoa vidas, investe na obra de Deus, para que o mundo ouça falar de Cristo. Que acumulem para si mesmos um grande tesouro, que é um tesouro eterno. Meus irmãos, a vida é breve e a morte é certa. O que vocês têm feito? Os bens dessa vida vocês não levarão para a eternidade, mas os bens espirituais vocês poderão levar. O amor a Cristo nessa vida, a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a paz em Cristo aqui alcançada, te acompanharão eternamente, porque aqui quem crê em Cristo é salvo. Quem não crê é condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Somente em Cristo você alcançará a vida abundante e eterna. Somente em Cristo você será capaz de ter satisfação, mesmo com poucos bens. Alegria profunda, mesmo que esse mundo fique em crise dizendo: como pode essa pessoa simples viver sorridente? Você precisa descobrir a satisfação que está em Cristo Jesus. Jesus classificou o homem rico da parábola como louco. Queira Deus que eu e você não sejamos loucos desse tempo, loucos de acreditar que a verdadeira riqueza
é aquela dos bancos, das bolsas de valores, ou dos nossos bolsos e das nossas carteiras. Jesus classificou como louco quem acredita que a riqueza incerta dos homens pode substituir a riqueza do Evangelho. No verso 21, Jesus conclui dizendo: assim, louco é quem junta tesouros para si mesmo e não é rico diante de Deus. Aceite com alegria a orientação de Jesus e viva com verdadeira riqueza, sabendo que Deus cuida dos seus filhos. Na sequência, no verso 22, Jesus diz assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento. Que bênção, não é? Vocês têm vida, irmãos, e isso é maravilhoso. Tem muita gente no hospital agora desejando um pouquinho de vida como vocês têm aqui. E o corpo mais do que as vestes. O que importa a marca da sua blusa? Se você tem um tronco para receber qualquer blusa. Verso 24, vamos até o 31. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, roendo a unha, preocupado sem dormir, pode acrescentar um pouquinho de tempo ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o grande rei de Israel, filho de Davi, nem Salomão, aquele a quem Deus permitiu inaugurar o templo de Jerusalém, nem Salomão, cujas riquezas e sabedoria impressionaram reis do seu tempo, nem Salomão, escritor de alguns dos versos mais inspirados da palavra de Deus em toda a sua glória, se vestiu como qualquer desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Vamos ler juntos o verso 31? Leiamos. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Saia daqui hoje, durma em paz, sabendo que o Senhor é contigo, e a verdadeira riqueza é o Evangelho de Jesus Cristo, e você já o alcançou. Deus nos abençoe. Irmãos, nós cantaremos o hino que combina com tudo que ouvimos. Cristo satisfaz. E enquanto estivermos cantando, teremos a oportunidade de mostrar que amamos mais ao Senhor do que os nossos bens, e poderemos dedicar voluntariamente, como sempre fazemos, e com gratidão a Deus, dízimos e ofertas para a obra missionária. Vamos cantar.